Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos. Eu sou o Dr. Abel, sou aquele indivíduo que compartilha seu resumo de estudo com você. Sim, com você. Você que talvez não tenha o tempo que eu tenho. Ainda eu tenho pouco tempo também, mas eu faço. Eu faço o resumo, eu gravo meus estudos e compartilho. Até porque me motiva para seguir estudando. Então, gente, chegamos a um assunto bem chato, da preventiva, pessoal. Que são é metodologia, epidemiologia, tipo de estudo. E por que eu estou revisando e por que eu estou fazendo um resumo bem legal aí desse assunto? Porque, pessoal, tem estações sobre isso. Eu estava estudando aí estações, fazendo estações, treinando, e aí apareceu 3 estações falando de estudo epidemiológico, de preventiva. Então, fazer o quê? Temos que estudar isso também, porque nos pode surpreender. Nos pode surpreender. Né? Vocês sabem que o ânimo, a vontade, é de não reprovar. Então, a gente tem que dar uma olhada a todo. E isso aí, a estação, na verdade, não estava difícil, claro, se a gente estudou isso, né? Porque esse é um assunto que é chato, que a gente estuda e esquece, estuda e esquece, só estuda para prova e esquece rápido, coisa muito teórica. Então, gente, se ainda não deram gostei e você está assistindo, você está gostando do meu resumo, estão estudando junto, por favor, pessoal, deem gostei, não custa nada. Não seja egoísta, isso faz que o YouTube também ajude a que outros colegas também se unam a estudar junto. Então, falado isso aí, pessoal, vão ao que nos ocupa. Vão a dar uma olhada rápida, prática, pessoal. É para o prático, não é para teórico, ainda que serve também, mas a gente vai ver as coisas assim que é mais provável cobrem. Assim, o que eu vi já que cobraram em prova prática. Então, o que cobraram, pessoal? Cobraram que você saiba falar de um párrafo, de uma situação, de um caso clínico. Que tipo de estudo é aquele? Qual é a variável de associação daquele estudo? E caracterizar aquele estudo com sua vantagem e desvantagem. Essa é a coisa que eu vi, que foi cobrado. Desculpa, pessoal, você já. Que foi cobrado várias, duas, 3 vezes, que foram 2 tentações só que eu vi, mas fiquei preocupado porque eu, ainda que lembrei alguma coisa, fiquei bem assim, com algumas dúvidas, né? Coisa que não lembrava já. Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, isso aqui é conceito, né? Conceito. Conceito que o que é método epidemiológico, todo mundo sabe que epidemiologia é uma metodologia de investigação, né? Que você tem que cumprir, ela tem que cumprir aqueles passo a passo do método científico, né? Isso aí não é passível de cobrado, né? E que para cumprir aquelas metas do método científico no processo de estudo do processo de saúde e doença, né? Isso aí, o que faz a epidemiologia. Com que, quais são a metodologia científica, qual é o passo a passo? Pessoal, observação, tem que observar os fenômenos para poder fazer um estudo. Tem que interpretar aqueles fenômenos que você observa. Então, passo a passo é esse: a observação exata, a interpretação certa, correta. Depois tem que procurar uma explicação racional ao fenômeno para formular uma hipótese, uma possibilidade, e depois vai ter que verificar essa hipótese e dar uma conclusão sobre o assunto. E isso
o passo a passo, né, daquela metodologia científica que a epidemiologia também tem que fazer para estudar, investigar os processos de saúde e doença no ser humano. Então, o que você vai aprender você de aí? Bom, você vai aprender que o passo a passo da metodologia científica aplicada à epidemiologia são essas aí: observação exata, interpretação daquilo que você está observando, né? Correta, interpretar corretamente aquele fenômeno, explicar o fenômeno, pessoal, estou bocejando não, explicar o fenômeno com uma explicação racional. Não pode ser uma explicação qualquer uma para sair do jeito, não. Uma explicação racional para formular uma pergunta, uma hipótese, verificar e dar resposta àquela hipótese, se é certa ou não, se é verdadeira ou é falsa, e uma conclusão do assunto. E isso é o que você faz em qualquer estudo. Até quando você fez o TCC de sua especialidade, de seu mestrado, é isso passo a passo que você tive que fazer. E também epidemiologia também para investigar eventos causais, causa-efeito, é a mesma coisa. Tá? Então, com esse método, você vai produzir perguntas, que depois dessa pergunta você vai tentar se responder, verificar e dar conclusões. Essa é a chamada hipótese. Aquelas perguntas que vai a passar por um processo bem rigoroso, científico, né? Que está bem estruturado esse processo, para validar ou negar aquela hipótese. Né? E aí, você vai tirar o resultado e vai dar estratégias, né, para resolver o problema. Isso é em si. Então, se fixe o passo a passo do método científico aplicado à epidemiologia, que é a observação exata, a interpretação correta, a explicação racional, formulação de hipótese, verificação da hipótese e as conclusões. Saiba o que é uma hipótese, que é importante. Tá? Isso não é cobrado assim diretamente, mas botam um caso, e pedem para você qual é o passo a passo que você vai fazer para resolver isso aí, para fazer um estudo. Não, você vai fazer observação, vai fazer a interpretação correta do fenômeno, vou explicar com aplicação racional, vou formular uma hipótese, vou verificar a hipótese e vou dar conclusões. E isso aí, por isso que você tem que responder esse passo a passo. E a hipótese é a pergunta aquela que você se vai produzir com aquela observação e com aquela investigação inicial, né? E vai ver você que tem algum tipo de estudo, que a gente vai ver agora, que é coisa importante, que só produzem hipóteses, mas não verificam, não avaliam a hipótese. Então, isso são coisas que você tem que saber para essa pergunta da área de epidemiologia que saíram em prova prática já anteriormente em algumas instituições, tá certo, pessoal? Então, gente, vão agora a método epidemiológico, tá certo? O que é a pesquisa que você faz epidemiologicamente para tentar responder aquela pergunta, hipótese. Esse é o método epidemiológico, né? Então, você tem que saber que uma variável de exposição constitui ou não um fator de risco para uma certa patologia. É isso que você está procurando. Se essas variáveis de exposição vão constituir um fator de risco para aquele desfecho. Sempre essa é a procura, né, da hipótese, resolver essa questão aí de se aquele fator de risco é ou não a causa daquela desfecho, daquela patologia. As variáveis, é importante saber as variáveis e o tipo de variáveis, porque também botam um caso e perguntam,
cuáles son las variables de tal tipo que está en un caso, ou tal variável, que tipo de variável é. Assim foi como saiu, tá? Então, as variáveis que são características, pessoal. O que são as variáveis na epidemiologia? São características, atributos, né, que tem o que você está estudando. O que você está estudando? Pacientes. Por exemplo, você vai ter paciente para saber se a doença que tem foi causada por tal fator de risco, ou se aquele fator de risco causa a doença, ou para frente e para trás. Isso. Então, a característica que você vai a descrever, que você vai coletar essa informação, que são características, são atributos, isso são as variáveis, tá? Por exemplo, a gravidade da doença, peso do paciente, sexo, comorbidade, tudo isso são variáveis que você vai a coletar. Então, o que você tem que saber mesmo o que é o tipo de variável. Como que são as variáveis, pessoal? A variável pode ser variáveis independente e dependente. Quais são as independentes? Independente, pessoal, é a exposição. É a exposição, é o risco. Você não controla isso, é uma coisa independente. Então, essa é uma variável independente. O risco é independente, a exposição é independente. Isso é chamada de antecedente, porque é o que primeiro acontece. Primeiro acontece o risco atua sobre os indivíduos, populações, e causam doença. O desfecho, a doença, é outra variável, mas são variáveis dependentes. Dependente de quem? Do risco anterior, né? Então é isso aí. Variáveis independentes, o fator de risco. Variáveis dependentes, o desfecho, a doença, a consequência. Por isso que são o antecedente, que é o risco independente, ou consequente, que é a consequência, é o desfecho, é a doença, né? Então, já essa era a primeira classificação que você tem que botar na cabeça e não esquecer mais. As variáveis, os atributos que você vai estudar, que você vai coletar, que vai analisar, são o dependente ou independente. Independente é o que está antes, o que está prévio. É o fator de risco, a exposição. E a dependente é a consequência. Não é mais que o desfecho, é a doença. Certo, pessoal? Botem isso bem na sua cabeça. Lembre que o risco vai no eixo X, né? E a consequência, o desfecho, vai no eixo Y. Certo? Tem outras variáveis que são chamadas de confundimento, que são algumas que interferem entre a independente e a dependente, ou que é o mesmo, entre o risco e o desfecho, entre a antecedência e a consequência. Isso que interfere aí que não deixa você ver com clareza se é ou não causar ou não a doença, se foi o risco que aconteceu a doença ou foi o acaso que deu a coincidência. Isso que pode interferir, são variáveis que podem interferir, que coincidem, mas que não era mesmo causa. Essas coisas que podem confundir esse estudo, essa relação, são chamadas variáveis de confundimento. Interferem na relação entre a exposição e o desfecho. Então, pessoal, botem bem na cabeça isso aí. É uma coisa chata, mas se você procura a lógica, consegue pendurar bem em sua cabeça para a prova, pelo menos para a prova. Ficar aí até a prova. Depois da prova, já você se quer, tira tira em sua cabeça. Mas para a prova, pessoal, vai gravando do jeito. Esse é o jeito que eu achei para pendurar em minha cabeça. Estou dando minha forma para você. Você também tem que procurar sua forma, né? Então, terminamos com essa característica das variáveis, que são independente, que é aquela que é a exposição, é o que está antes, antecedente, e as variáveis dependentes, o desfecho, a doença, o que vai depois, a consequência. Certo? E o confundimento a que interferem entre uma e outra, que interferem entre a causa e o efeito. Certo, pessoal? Vamos avançar nessa caminhada. Enquanto outras classificações das variáveis. A variável também pode ser, pessoal, quantitativa e qualitativa. É claro, pessoal,
Se as variáveis são dados que você vai coletar, atributos, esses atributos podem ser de qualidade, de uma característica desse indivíduo, dessa população, ou quantidade, pode ser uma característica que é contável. Então, é outra classificação das variáveis, enquanto sua natureza, qualitativa ou quantitativa. Agora, isso aí se subdivide. É claro, não pode ficar tão fácil assim, né? Não pode ficar tão simples, pessoal. As quantitativas, agora, também podem ser contínuas e descontínuas. As descontínuas também têm o nome de discretas. Por si na prova, botam, em vez de descontínua, botam discreta. Já você sabe que as descontínuas. Então, as quantitativas, aquela que você pode contar, são aquela que tem que podem ser assim organizada ou diferenciar uma de outra por el grau ou a quantidade. São medidas por valores numéricos, peso, altura, idade. Essas aí podem ser aquelas que tu pode contar mesmo, que tem um valor numérico, pode ser contínua. Quando é contínua? Contínua, pessoal, quando pode ser contínua mesmo, quando tu pode botar números fracionados entre uma e outra, entre 5 e 6, você pode botar 5,5, 5 e 3 quartos, 5 e 1 quarto, não é isso? Então, elas não se separam assim, não ficam bem separadas, são contínuas. Tu consegue botar valores entre os valores inteiros e fica unida um valor inteiro de outro. É por isso que são contínuas, quantitativa contínua. Então, todos os atributos que sejam contáveis, que você consiga botar mais valores entre uma unidade e outra, você consiga unir uma unidade com a outra com valores intermédios, frações, isso aí é uma característica que são variáveis contínuas, quantitativas contínuas, certo? Por exemplo, desse, pessoal, é o próprio peso, a temperatura corporal, a pressão arterial. Você consegue botar valor. Peso, pesa 5 quilos, 5 e 1 quarto, 5 e 2 quartos, 5 e 3 quartos. Então, é contínuo. Você consegue unir uma unidade com outra. Não fica um vazio entre uma unidade e outra, obrigatoriamente. Não. É contínuo. Então, é bom botar em sua cabeça isso aí. Outra coisa. A descontínua é o contrário. São aquelas que tu pode assim, contar, até pode ordear por números, caracterizar por números, sim. Mas você não pode botar número entre uma unidade e outra. Não pode unir unidades com frações. Que exemplo é esse, pessoal? Por exemplo, o batimento cardíaco. Não existe um batimento cardíaco e meio. Pessoal? Então, vê como com lógica você consegue rápido raciocinar e botar, pendurar na cabeça. Os atributos que são caracterizados por números. Que pedem número para quantificar. Mas você não consegue, não tem como botar intermédios entre um e outro, unidade, uma categoria 1 e a 2, ou a 3, ou a 4, essas são variáveis descontínuas, ou chamada discreta. Já botei exemplo de batimento cardíaco. Tudo que seja parecido com essa característica, essas são variáveis discretas, descontínuas, são discretas, não conseguem se fracionar. Então, pessoal, a outra categoria qual é que é? Já falamos da quantitativa, que pode ser contínua e descontínua, ou discreta. Agora são as qualitativas, tá? As qualitativas, como o nome fala, são qualidades, né? São características do aquilo que você está estudando, da pessoa, da comunidade. Quais características são essas de qualidade? Uma pessoa tem sexo, não tem? Tem, isso é da qualidade. Tem cor, não tem? É da qualidade.
profissão, o bairro, tá certo? Isso aí são qualidades, são variáveis qualitativas, certo, pessoal? Estão conseguindo pendurar em sua cabeça? Que bom, eu estou conseguindo. Então, pessoal, quem está conseguindo que dê gostei aí, agora, dê gostei. Então, gente, vamos continuar. É brincadeira. Essas qualitativas também você conseguiu ordenar, porque podem ser ordinais ou nominais. O nome está falando. Ordinais, pessoal, você consegue um ordem, tem um ordem, de maior a menor, mas tem um ordem, ordinário. Isso, por exemplo, estágio do tumor. O tumor pode ser estágio 1, estágio 2, estágio 3. Então, são variáveis que é uma qualidade, porque é qualitativa, mas tu consegue dar uma ordem a essa qualidade. Uma ordem. Estágio 1 vai antes que estágio 2. Você consegue ordenar essa qualidade, mas não é nada quantitativo, né? É qualitativo, não deixa de ser qualitativo. Tu pode ordenar por uma ordem, mas é qualitativo. Escolaridade igual. Eu estou primeira série, segunda, terceira série. Essa é uma qualidade, mas consegue ser ordenada. É um ordem lógico, né? Então, nominais, pessoal, não, aquelas são, tu consegue denominar só, né? E você não tem como colocar uma na frente à outra por um ordem lógico. Não tem. Não tem isso. Por exemplo, sexo. Ou é feminino ou é masculino, gente. Tu não consegue mais paulinar, não. Masculino grau 1, grau 2, grau 3. Não existe isso. Talvez exista. Mas para aqui, para nós, pessoal, não existe. Não existe, pessoal. Ou feminino ou masculino. É branco ou preto, pessoal. Não tem intermédio. Tá? Tipo sanguíneo, também. Não existe uma ordenação, para tu ordenar uma na frente da outra. Não. Ou é grupo A positiva, ou é AB negativa, ou AB positiva. Mas tu não consegue botar uma ordem em isso aí. São qualidades que não tem ordem para tu colocar, estabelecer. Então, são nominais. Você só denomina aquilo. Então, rápido, resumindo isso aí. Então, as variáveis, a característica das variáveis, pessoal, é quantitativa e qualitativa. Quantitativa pode ser contínua ou discreta, a gente falou, contínua, numercinho fracionado, pode aceitar, descontínua não aceita, são discretas. Qualitativa pode ser nominais, só tu consegue nominar, botar um nome ou uma característica e ordinais, aquela que tu consiga ordenar, qualidades que tu ordenar em um ordem lógico. Pronto. Então, variáveis aí, né? E lembre que a variável pode ser, olha aqui, não esqueça essa classificação que é a principal. Dependente e independente é confundimento. Independente ou dependente. Lembre disso. Independente, fator de risco. Dependente é o defeito. Confundimento, aquele que interfere entre causa e efeito. Quantitativa pode ser contínua e discreta. Tu pode contar continuamente ou pode contar de unidade em unidade só. E qualitativa, ordinar, pode ordinar mesmo e nominar, só pode denominar a característica. Pronto. Isso é as variáveis. Pronto, pessoal? Pronto. Isso sai prova. Bota um caso e tu vai ter que escolher quais são as variáveis de um tipo ou de outro. Vai ter que classificar as variáveis. Aqui, quais são as variáveis que estão aí? Classifique. E você viu no caso, tá o sexo, a idade, a escolaridade, tá, tudo isso está ali. Tá também exame físico, tá a pressão arterial, respiratória, signos vitais. E aí te van a pedir, clasifique as variáveis. E tu vai ter que falar que tipo de variável que é. Igual que se é variável, em um caso com doença, se é, e está ali, é fator de risco. Sabe que fator de risco é uma variável independente. E se está a doença causada, é uma variável independente. Tudo isso bota um caso clínico para tu classificar variáveis dentro do caso.
Assim foi como saiu isso aí. Então, botem na cabeça isso aí. Pessoal, agora vamos para outra coisa que sai frequente e que adora. Isso é o que mais sai, quanto em teórico quanto no prático. Eles adoram isso aí. O que? Você saber o tipo de estudo, classificar o tipo de estudo e saber quais são as vantagens ou não vantagens e qual é a variável de a medida de associação que usa aquele tipo de estudo. Isso era a base. Se você conseguir dominar isso aqui, pronto, pessoal, você vai ter, desculpa, pessoal, um grande porcentagem de se dar bem em orientação, se sai coisa de epidemiologia enquanto estudo, porque o que sai, pessoal, é isso. Sempre classificar tipo de estudo, falar quais são as variáveis, falar quais são as medidas de associação desse estudo, a característica do estudo, as vantagens e as desvantagens do estudo. Então, vamos agora a dar um estudo aí rápido a essa parte aí. Pessoal, vamos lá. A parte mais importante de qualquer estudo, coisa de epidemiologia que você vai fazer, qualquer investigação, é isso. É você saber escolher para aquele tipo de investigação que você quer fazer, qual é o estudo que se adapta, que melhor é, e que é mais econômico, que é mais factível, que dá resultados melhores, para aquele tipo de aquela situação, qual é o estudo que você vai escolher para fazer. Ou, claro, se já está feito, saber que estudo foi que foi feito, né? Certo, pessoal? Então, de que depende essa escolha, esse planejamento de saber que tipo de estudo você vai fazer? Pessoal, o primeiro, natureza, e a frequência da doença a ser investigada. Você vai ver agora, quando você estuda a característica do tipo de estudo, que isso influencia muito em que o estudo seja de sucesso ou não, ou que seja bom ou não para esse tipo de problemática. A natureza e a frequência da doença a ser investigada. Se uma doença é pouco frequente, é rara, aí tem um estudo que é melhor para isso. Se uma doença, ou algum problema, ou algum defeito, ou algum fator de risco é muito frequente, tem estudo que é melhor para esse tipo de frequência e natureza. E se é pouco, igual. Se é pouco frequente, é rara, não aparece muito, também. Porque senão o estudo pode ser ou muito custoso, ou muito prolongado, não é factível, ou os resultados não são confiáveis. Então, depende da natureza e da frequência da doença a ser investigada, do tipo de exposição e de sua prevalência. Também disso. Se uma doença tem uma prevalência muito alta ou não. Também depende, aí o estudo que você vai escolher para fazer essa investigação. E o tipo de exposição também influencia no tipo de estudo que você vai escolher. Então, já van duas características, natureza e frequência, exposição e a prevalência do fenômeno, tá? Outro fator importante para escolher o tipo de estudo, o antecedente que você conheça, assim, o conhecimento que você tenha já anteriormente sobre a relação da exposição e a doença de aquele fenômeno, daquela investigação que você vai fazer. Se você já tem conhecimento, ou já existe conhecimento já sobre aquela relação causa-efeito, você vai ser mais fácil a escolha do tipo de estudo, né? E outra coisa importante é o recurso disponível. De aí que se é muito caro, você vai ter que procurar um estudo, um tipo de estudo, para que não seja muito caro a investigação. E que o recurso, você consiga o recurso para fazer o estudo. Então, disso depende a escolha, da natureza, da frequência da doença investigada, da exposição e da prevalência, também, de conhecimento anterior prévio de aquele exposição doença que você vai investigar e do recurso que você tenha disponível para fazer a investigação. Dessas quatro coisas depende a escolha do tipo de estudo. E agora sim, depois que você já sabe de que depende a escolha, da frequência, bota na cabeça que vai ajudar muito você agora e no que vem detrás. Então,
da natureza, da frequência, da exposição, da prevalência, do conhecimento prévio daquela exposição efeito e dos recursos disponíveis. Vão agora, sim, a ver como é que se classifica o tipo de estudo epidemiológico, que é a cereja do bolo, é o que cobram maioritariamente nas provas. Vamos lá. Então, pessoal, vão a botar a cabeça. Os estudos epidemiológicos se classificam segundo o objetivo do estudo. O que você vai fazer? Você vai a só descrever, a fazer a descrição só daquilo, ou você vai analisar o fenômeno? Porque dependendo disso, você vai escolher um estudo que seja descritivo ou um estudo que seja só analítico. Certo? Então, olha por aí. O estudo pode ser, segundo o objetivo de quem vai investigar, pode ser um estudo descritivo ou pode ser analítico. Descritivo, pessoal, olha, agora bem importante. Investiga o que? Frequência e distribuição, pessoal, do ágravo, o risco, tá? Frequência e distribuição. De aí que lá acima, a gente falou que uma das coisas era a frequência, a exposição e a prevalência. Então, a frequência e distribuição é estudo descritivo. Vai investigar a frequência e distribuição. Se você quer com o estudo só ver a frequência e distribuição daquele fenômeno, você vai pegar um estudo descritivo. Porque você não quer analisar causa e efeito, você não quer associar causa e efeito, ou verificar se é causal ou não. Você não está analisando, aprofundando em aquilo. Você só quer ver a frequência e distribuição do fenômeno para produzir uma hipótese, e a hipótese que outra pessoa ou outro estudo investigue e demonstre se é verdadeira, se é falsa, se tem associação ou não tem associação, causa e efeito. Não é objetivo do estudo descritivo. Estudo descritivo produz hipótese. Estudo descritivo, eles só caracterizam, só observam e caracterizam em frequência e distribuição. Tá certo, pessoal? Então, estudo descritivo ou analítico. Descritivo são aqueles que investigam a frequência e distribuição do ágravo. E que característica tem, pessoal? Característica da própria população, idade, sexo, por exemplo. Essas são características que o estudo descritivo vai analisar. São variáveis que ele vai a pegar. Frequência e distribuição. Frequência e distribuição com a característica própria da população. Como que? Idade, sexo, etc. Do lugar. Distribuição segundo a região daquela. E tempo. O tempo, vamos diminuir isso aqui. E o tempo, pessoal. Por exemplo, a variações segundo intervalos temporais. Exemplo, relato de caso, série de casos, são aqueles estudos descritivos que você vai a pegar quando você quer ver a variação do fenômeno, da distribuição, essa aí, conforme um intervalo temporal determinado. Então, é isso. Tá? O estudo descritivo investiga a frequência e distribuição do ágravo, e as características próprias da população, do lugar e do tempo. Pessoal, frequência e distribuição do ágravo segundo a característica da população, a característica do lugar e a característica do tempo. Pessoal, isso é descritivo. Estou repetindo. Descritivo só investiga a frequência e distribuição do ágravo segundo a característica da população que vai a estudar, do lugar ou do tempo. Só faz a descrição disso, segundo a característica da população, em quantidade, sexo, todo o demais, do lugar, a distribuição das regiões ou do tempo, em um intervalo temporal determinado. Tá? Exemplo desses tipos de estudo descritivo que fazem isso aí é os relatos de caso. Claro, ele só está relatando, ele está descrevendo frequência e distribuição
de aquele caso. Ele não está fazendo mais nada. Igual que série de casos, só que série de casos é mais amplo. Né? Uma série de casos que ele está. Né? Então, esses dois tipos de estudos, série de casos e relato de casos, são estudos descritivos. Estão fazendo uma descrição de distribuição e frequência, dependendo da característica do fenômeno, do lugar e do tempo, em intervalo de tempo determinado, em um mês, uma semana, aquilo. Pessoal, isso. Agora, analítico, pessoal, vamos trocar agora de pensamento. Analíticos, aí sim, investiga a associação entre os fatores de risco, entre o que a gente falou anteriormente, entre variáveis dependentes e independentes, entre o risco e o desfecho. Tá certo, pessoal? Então, esses sim são estudos que analisam a associação, a causalidade do fenômeno. Então, exemplo de estudo analítico, pessoal, causa, controle e corte. Também os ensaios clínicos e transversais. Por quê? Porque ali eles se vão a tentar ver a causalidade, eles se vão analisar, eles vão investigar se aquele fator de risco deu lugar mesmo àquele desfecho, ou se aquele desfecho foi causado por aquele fator de risco, quando é para trás, por exemplo, quando é caso controle, e para frente eles pegam, e estou falando característica do tipo estudo, para frente, prospectivo, corte, que é corte, eles pegam o indivíduo o expõe a um fator de risco e acompanham para ver o desfecho. Caso controle, pegam a doença, o indivíduo doente, e vão estudar para trás, a ver quais foram os fatores de risco que desencadearam esse desfecho. Então, partem do indivíduo, já do desfecho, procurar analisar a causa, analisar o fator de risco. Isso é caso controle. Agora, quem parte do fator de risco para ver se acontece o desfecho, se acontece a doença, se acontece o desfecho aquele, esse aí é o corte, para frente. E o ensaio clínico, pessoal, eles pegam e manipulam. O ensaio clínico tem aquilo que são intervencionistas, porque eles manipulam, intervêm na amostra, tá? E também observam, acompanham a ver o que acontece. E os transversais, aquilo que é uma fotografia, aquele fazem uma fotografia em um momento determinado e analisam aquilo. Por isso também são analíticos, só que analisam um tempo, um momento, uma fotografia. São assim, eles não acompanham, mas se analisam também são analíticos. Claro, tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, estudo analítico são aqueles que investigam a associação entre causa e efeito, entre fator de risco e desfecho, entre variáveis independentes e dependentes. E exemplos são causa-controle, corte, ensaio clínico e transversais. Então, pessoal, ficou claro? Se ficou claro, pessoal, deem gostei lá embaixo. E se pronunciam aí, escrevam aí, dê um feedback. Estou entendendo. Gostei de teu resumo, Abel. Para eu seguir motivado, gente. Então, pessoal, vamos para frente. Já a gente sabe quais são estudos descritivos e quando são analíticos. A gente viu, descritivo é descrever só frequência e distribuição. Não analisa nada de quem sabe causalidade. É só descrever conforme a característica da amostra, da população, do indivíduo, do lugar onde está inserido e do tempo que vão a escolher para analisar o fenômeno. Então, esses relatos descritivos de casos, séries, são aqueles estudos descritivos, observacionais. Agora, analítico não. Analítico quer saber a relação causa-efeito. Então, aquele quer saber, que não fica ali só fazendo uma simples descrição de a frequência da distribuição, não. Quer saber mais, causa-efeito, ok? Vai acompanhar, vai analisar, vai ver se aquela causa causou o desfecho mesmo, né?
Então, pessoal, isso é aí. Vamos agora a outra característica que é importante, né? Segundo os dados que serão analisados, como é que são o tipo de estudo? Aí serão agregado ou individuado. Pessoal, agregado é simples. Se os dados que você vai analisar são de população, não é de indivíduos, é de população junta, de um povo, de um município completo, isso é agregado. É agregado. Agora, se é de indivíduo. Desculpa, pessoal, estou com um soluço. Se você analisar os dados de indivíduos, aí é individuado, né? Qual a diferença? Pessoal, na agregado você não consegue diferenciar doentes e não doentes. Exposto ou não exposto. Não consegue, porque você está estudando a população toda junta. Agora, no individual, sim. No individual, você consegue separar doente e não doente, exposto e não exposto. Tá certo? Então, se você botar um exemplo onde falam os doentes ou não doentes, os expostos a um fenômeno não exposto, já aí, pessoal, isso é individual. Bota ali, não, é individual. Agora, se fala, não, o município tal aconteceu tal coisa, em tal município, a característica do município tal coisa, não sei o quê. Pessoal, e não fala que separaram doente, não doente, exposto, não exposto, isso aí é agregado. Está estudando a população junta. Não consegue diferenciar quem é doente, nem quem não é doente, quem foi exposto, nem quem não foi exposto. Isso é agregado. Então, gente, analisando e raciocinando, não é tão difícil assim. Ó, descritivo analítico, descritivo, a palavra fala, é descrição, é analisar frequência e distribuição, dependendo dessa característica, do lugar, do tempo. Ah, não, analítico ou analítico, aí não, analítico tá, quer analisar e quer saber causalidade, e vai acompanhar para testar que aquilo aconteceu mesmo por aquele risco e não foi uma coincidência, certo, pessoal? Agora, segundo o tipo de dados, pessoal, aí pode ser dados de comunidade junta, de agregado, não consigo diferenciar doente e não doente, não consigo diferenciar exposto e não exposto, ou individual, aí se consegue. Você vai analisar dados individuais, né? Aí tu consegue ver quem está doente, quem não está doente, qual foi exposto, não foi exposto, vai separar, vai acompanhar, vai testar, vai fazer o estudo que você quiser, individual. Qual é individual, pessoal? Em caso de controle, é individual. Ali tu sabe quem é exposto e não é exposto, sabe quem doente e não doente. No corte também, você separa grupos de exposição e não exposto, assim, e vai acompanhar, e vai ver aquele exposto, quem foram doente e não doente, e o não exposto, quem foi doente e não doente, e você vai fazer aquela fórmula, essas coisas, para determinar o risco relativo. Olha tudo o que falei, até a medida de associação já de corte, que é risco relativo. Caso controle, não. Caso controle é odds ratio, é chance de acontecer aquela associação, certo? Essa é a medida de associação de caso-controle. Para estudo de prevalência, pessoal, é o risco de prevalência. É a medida de associação que usa. Então, já adiantei coisa, já adiantei quais são as medidas de associação de cada tipo de estudo aí. Já estou adiantando, para quando chega ali, já você tem bem treinado. Quando chegamos no caso clínico, você mais rápido vai falar, é aquilo, é analítico, é descritivo, é individual, é agregado, é de corte, porque é isso que sai em prova. Saber, no caso clínico, classificar, e saber que tipo de estudo, e agora vamos ver mais outra classificação, mas já quase se infere, pessoal. Agora, já vimos, classificação o quê? Aqui, segundo, tá? Segundo, ok, segundo, o objetivo do estudo é descrever ou analisar. Segundo, os dados
analisado se são dados de multidão, agregados, de povo, ou dados de indivíduos, individuados, separados. Diferenciar bem característica de doente não doente, exposto não exposto. Então, conforme objetivo e conforme dados analisados. Essa é a classificação que a gente fez agora. Agora vamos ver, conforme o objetivo ou a posição do pesquisador, se ele vai a observar, se ele vai observar desde fora, sem botar a mão dele, sem interferir, ou se ele vai interferir em alguma coisa no estudo. E aí vai nascer observacional ou de intervenção. De intervenção é fácil você definir. São experimentos. Experimentação. Tá certo? Observacional, pessoal, o pesquisador, o que está fazendo a investigação, não manipula o fator em estudo. Ele não bota a mão ali. Ele só observa. Ele deixa que aconteça o que vai acontecer com a exposição. Mas ele não mexe. Ele só observa o que vai acontecer. Ele não interfere no participante do estudo também. Ele só faz uma livre observação entre as variáveis e entre o participante do estudo. Sim. Observa o que está acontecendo com as variáveis e observa o participante o que está acontecendo com eles na investigação. Mas ele não mexe, ele não interfere. Isso é estudo observacional. Intervencionista, aí sim, ele interfere. Ele pode dar remédio para um, ele pode dar coisa para outro, ele está mexendo com os participantes, ele está mexendo com a variável também. Então, esse aí é intervencionista. Existe manipulação, o pesquisador exerce ação sobre o participante. Exemplo, introduzir medicamento de uma nova, ou uma nova vacina, tá certo? Então, são experimentos. O experimento é intervencionista. Pronto. Isso aí faz. Segundo a posição do pesquisador, é ou experimento, intervenção, ou apenas observar, observacional. Certo, pessoal? Pronto. E outra classificação, segundo a dimensão temporal. Aí, pessoal, o que significa? Pessoal, se o estudo é uma fotografia, pega um momento do fenômeno e faz ali sua descrição e análise, se vai analisar, depende se é analítico ou se é só descritivo, mas é um momento, é uma fotografia de lo que está acontecendo. Ele não só vai ver que coisa? A prevalência daquele fenômeno. Então, isso aí é um estudo transversal. É uma fotografia do momento. Agora, quando há, pessoal, acompanhamento em um período de tempo, aí, pessoal, é longitudinal. É série. É serial. Não é instantâneo. Não é seccional como é transversal. Ele é longitudinal. Por quê? Porque vai acompanhar. Pode ser para frente ou para trás. Isso é outra coisa. Para frente ou para trás. Isso significa se é prospectivo para frente ou se é retrospectivo. Isso é para onde que vai acompanhar. Se acompanha para frente ou acompanha para trás. Do momento que começou a investigação. Se ele vai a olhar para trás na história ou vai a ir para frente no que vai acontecer. Isso é outra característica. Mas sempre longitudinal, seja para frente ou para trás. Longitudinal, já seja retrospectivo ou prospectivo. Pronto. Mas o transversal não tem isso. Porque não tem como transversal olhar de para trás tanto tempo de acompanhar. Ele pode botar uma foto lá atrás no passado. Sim, é uma foto do passado, mas é transversal. Lá no passado, mas é transversal. Ou uma foto no presente, também é transversal. Só que agora no momento. Mas não deixa de ser transversal. Não deixa de ser uma fotografia. Ele não acompanha. Não acompanha para ver desfecho. Nem para frente, nem para trás. Então, isso, enquanto tempo, pode ser transversal e longitudinal. Tá certo, gente? Transversal, aí tá. Vamos ler agora. Os dados se referem a um momento específico no tempo.
uma situação pontual. É um retrato da situação de um agravo em um determinado momento da população, tá vendo? Longitudinal. O pesquisador acompanha o participante do estudo em mais de um momento. Claro, ele vai acompanhando, ele vai vendo, né? No tempo. Existe acompanhamento da população ao longo do tempo. Os estudos longitudinais podem ser de dois tipos. Como eu falei, pode ser para a frente ou concorrente, que é outro nome que tem, prospectivo, para a exposição do indivíduo, né? Para a exposição do indivíduo ao fator de risco, antes de apresentarem o defeito ou doença, e os acompanha até a ocorrência do defeito. Corte, o que eu falei. Ele pega indivíduo, tá? E o expõe a um fator, fator de risco. Ele pega o indivíduo, o expõe ao fator de risco e aguarda a ver se acontece o defeito. O que defeito vai acontecer. É por isso que esse estudo é bom para quê? Já estou adiantando outra coisa, estou adiantando para que é bom esse tipo de estudo, né? O decolte. Se ele pega indivíduo saudável ou sem defeito, lo expõe a um risco e acompanha. Né? Aí ele vai saber que causa mesmo aquele risco. Vai ver o defeito. Certo, pessoal? Então, o retrospectivo é histórico, é para trás. Ele acompanha também, e se chama concorrente. Concorrentes ou não concorrente. Concorrente para frente, não concorrente para trás. Histórico, retrospectivo. Então, esse retrospectivo, ele pega ao paciente doente, ele pega o desfecho e vai olhar para trás, acompanhar para trás, para procurar analisar os riscos, os fatores de risco que foram a causa desse defeito aí. Então, ele parte da doença para procurar o fator de risco, certo? E isso, o retrospectivo, ou não concorrente. Então, longitudinal já falei, pode ser retrospectivo ou prospectivo. Lembra que prospectivo para frente é corte e para trás, caso controle. Caso controle, parte da doença, procurar avaliar o risco, e o prospectivo parte de fator de risco para avaliar o defeito, a ver que defeito acontece. Né? Vai procurar o defeito. Aqui, pessoal, tem um resumo muito legal para unir agora tudo isso que a gente já analisou, unir na cabeça e já conseguir visualizar as coisas mais certas, mais assim, mais consolidadas. Como que? Olha aqui. O investigado pode ser individuado ou pode ser agregado. A gente sabe isso já. Né? O investigador vai fazer o quê? Vai observar ou vai intervir? É isso aí. Tá certo? Pronto. Referência temporal. Vai ser uma fotografia ou vai ser acompanhado? De aí vai ser transversal ou longitudinal. Tá certo? Pronto. Agora, o nome vai depender agora de tudo isso. Né? Se é um estudo agregado populacional é observacional, já sabe, não há intervenção. É transversal, já sabe, não tem acompanhamento. Que estudo seria? Ecológico. Agora, se é agregado mesmo, é observacional, mas é longitudinal. Pessoal, se é populacional, observando e é longitudinal, é série temporal. Agora, se é de intervenção e é de população, é um ensaio, pessoal. São ensaios temporais. Certo? Agora, vamos para os individual. Individual, se é observacional e transversal, uma fotografia, é o inquérito. Se é individual observacional, mas agora é longitudinal, é o que a gente falou. Esses são os que podem ser o corte ou caso controle. Porque individual define características individuais, doente e não doente. É observacional, não vai ser intervido no indivíduo nem na amostra. Mas é longitudinal, corte ou caso controle. Ah, se for indivíduo observacional, mas transversal, é o inquérito. E por último,
Se é individual, né, e de intervenção, pessoal, esse aí tem que ser sempre longitudinal, porque para de intervenção, o experimento, sempre tem que ser acompanhado. Então, sempre não tem transversal, não tem como fazer experimento com um estudo transversal. Então, os ensaios clínicos e isso aí são sempre longitudinais e são sempre de intervenção, né? Tá certo? É individuado, é intervenção e é longitudinal, ensaio clínico. Então, esse quadro aí ajuda muito a gente unir o conhecimento que a gente já fez anteriormente. Certo, pessoal? Então, pessoal, sendo assim, vamos ver outro detalhe aqui. Resumindo, estudo epidemiológico pode ser descritivo ou analítico, já sabemos, né? Descritivo ou analítico. Descritivo, frequência e distribuição. Lembrem daquilo. Descrevem o achado, geram hipótese, mas não testam a mesma. Ela não está interessada em saber causalidade. É só descrever frequência e distribuição. Citam frequência e distribuição. É isso. Analítico, aí sim. Analisam achado e ele testa a hipótese. Ele quer saber relação causal. Certo? O analítico. Tipo, pode ser agregado, populacional. Lembra, característica do grupo, populacional. Não sabe distinguir, não consegue diferenciar doente e não doente. A singularidade não consegue. Individual, sim. Esse consegue ver singularidade. Doente e não doente, exposto e não exposto. Observacional, não mexe. E intervencionista, sim mexe. Né? Como os experimentos, os ensaios. E longitudinal, acompanhamento, para frente ou para trás, já seja corte ou caça-controle, e transversais, aquele que é uma fotografia, inquérito, é uma fotografia do momento. Então, gente, outra coisa muito legal. Vamos agora ver a característica dos tipos de estudo que mais são cobrados. Pessoal, olha aqui. Estudo de corte. Já sabemos que estudo de corte é como? É individuado, é longitudinal e é observacional. Sabemos? Sabemos. Então, que característica tem os estudos de corte, pessoal? O que a gente falou. Fazer acompanhamento populacional. Fazer acompanhamento populacional. Inclusive, individuado. Né? Detecta doente e não doente, exposto e não exposto. Pessoal, sempre parte, como eu falei, do risco para procurar o desfecho. Pega pessoa saudável, o expõe ao risco e olha a ver se aparece o desfecho. Pode ser prospectivo para frente, pessoal, e tem sim um corte que é retrospectivo, que é chamado corte histórico. Tá? Isso aí é uma pegadinha que às vezes sai, porque ficam achando que só que é retrospectivo é caso controle, não. Tem um corte que é histórico também, que é retrospectivo, tá certo? Olho com isso aí, que podem colocar esse tipo aí para enganar você com o caso controle. Pessoal, outra coisa, podem estimar risco de adoecer, de aí que a medida de associação do estudo de corte são o risco relativo, ou também pode ser o risco atribuído ao fator, o risco atribuído à população. Tudo isso aí são medidas de associação de o estudo de corte. Certo? Vamos para frente. O que temos que saber do corte, pessoal? Vamos agora a raciocinar as vantagens e desvantagens, que também é perguntado. Se o estudo de corte parte do risco para procurar a doença, então é um estudo que é bom para fatores de risco raros. Porque você tem fator de risco raro, vai expor ao indivíduo e você vai ver se aparece um defeito. Então, se for ao contrário, não poderia, pessoal. Porque, por isso que ele é bom para fatores de risco raro. Para fatores de risco que são muito raros, é bom. Você consegue determinar se aquele fator de risco vai a causar um defeito ou não. Porque se procurar um doente para ver se aquele fator de risco está,
Ah, pessoal, como são fatores de risco muito escassos, muito raros, isso aí vai demorar muito, muito difícil. Se torna muito o estudo muito inviável. Agora, para fatores de risco raros, o corte é ideal, porque o corte pega fator de risco. Ainda que é raro, você vai pegar o fator de risco. Está aí na mão de você. Não, não vai ter que procurar ele. E você vai colocar ao indivíduo naquele lugar e vai ver se aparece o defeito. Então, uma vantagem é bom para investigar fatores de risco raros, porque ele parte do risco. Tá? Agora, é ruim para doenças raras. Para doenças raras é ruim. Tá? Então, outra coisa para o que ele é bom, para determinar a incidência e ver a história natural da doença. Por quê? Porque se ele vai podar o paciente um risco e vai acompanhar, ele vai observar a incidência da doença, ele vai observar a evolução natural da doença. Então, é legal para isso, para fatores de risco raro, para ver a incidência, para ver a evolução normal, natural de uma doença, porque ele vai acompanhar até que aparecer. Certo, pessoal? Então, também para estudar doenças que são parcialmente, potencialmente fatais, também. Fator de risco, vai estudar para ver se aparece aquela doença, né? Também é bom para determinar causa e efeito. Por quê? Porque você vai observar até que apareça o efeito. Você vai acompanhar o risco até que apareça o efeito. Então, é bom para você determinar causa e efeito. Ver a causalidade mesmo do risco, tá certo? Tá? Então, o desenho também é fácil. O desenho é fácil. Pegou pessoas doentes, saudáveis, e há um grupo que está exposto ao risco, outro grupo não está exposto ao risco, e acompanha. É isso, é fácil. O análise também é fácil de analisar o que acontece. Né? É bom para fatores raros e analisar vários fatores, vários defeitos. É claro, você parte do fator de risco, é bom para fatores de risco raros. A gente falou isso. Mas também para ver vários defeitos. Você vai acompanhar para ver se aparecem vários defeitos, não somente um. Você vai ver todo o que acontece, o que vai acontecer. Então, para vários defeitos também. E como eu falei, a medida de associação que usa é o risco relativo, também pode ser, tem outra, risco absoluto, risco atribuído ao fator, risco atribuído à população, todo que é risco relativo e suas variantes são medidas de bom que usa o estudo de corte, certo, pessoal? Bom, já sabemos as vantagens, todo que é de risco para a doença. O risco, tudo que seja para risco, é bom para risco raro, é bom para ver defeito, é bom para ver causalidade, é ruim para a doença rara. Agora, vamos para a desvantagem. A desvantagem é essa. Não é boa para, é ruim para a doença rara. Por lo mesmo que eu falei já. Sai muito caro, demorado, pouco viável, pouco eficaz. Tá? E outra coisa, existe erro de seleção e de confusão. Lembra o erro que a gente falou acima? Variáveis de confusão, variáveis de confundimento que interferem na causa e efeito. Aí está. De corte, pode haver erro de seleção, como você escolhe a amostra de exposto e não exposto, pode haver erro. E confundir também, erro de confusão. E também pode ser que durante acompanhamento, muitas pessoas desistam do estudo e vai embora. Aí perde acompanhamento. Também isso é ruim, perda de seguimento. Tá? Agora, esses estudos de corte, pessoal, são caros. Por que são caros? Porque você vai acompanhar até que aparecer a doença. Demora em tempo. E se demora a doença a aparecer, você tem que seguir acompanhando. Então são demorados, são longos, em questão de tempo e caro. Por isso, como são demorados, é muito custoso. Certo, pessoal? Em comparação com outros. Como que são assim, mais curtos, transversais, por exemplo. O caso controle, que você não precisa acompanhar a indivíduos expostos a um fator de risco. O caso controle você estuda
já tem a informação, está doente já, você vai pegar informação para trás. Acompanhar mais com informação, não com acompanhamento do paciente. É diferente. Então, pessoal, e outra coisa que é ruim, é difícil reproduzir a investigação. Porque passou, você vai acompanhar o indivíduo, depois que passou, como você vai reproduzir isso aí de novo? Vai falar para o indivíduo, eu tenho uma máquina do tempo, vou voltar o tempo atrás para voltar a fazer aquilo. Não, depois que passou, passou. Não tem como tu reproduzir aquela investigação de novo. Ou se reproduz é com outras pessoas e é difícil você pegar as mesmas condições, com a pessoa com a mesma característica e a mesma exposição e todas essas coisas. É difícil de reproduzir. Tá? E também a composição de grupos pode variar, por a mesma coisa. Podem entrar pessoas e durante o acompanhamento, podem entrar pessoas novas e sair pessoas que estão em investigação porque foram embora, porque morreram, porque por mil de situação. Então, hay abandono y entrar de nuevos pessoas ao estudo. Então, tudo são inconvenientes. Certo, pessoal? Então, essas são as vantagens e desvantagens. Isso é o que tem que saber do corte. Saber caracterizar, saber a vantagem e desvantagem e saber qual é a medida de associação. Risco relativo. Pronto. Agora, isso que está aqui é o mesmo. Ah, está repetido. É a mesma coisa que está aqui, pessoal. Só que se repetiu. Desculpe aí, tá? A lá está mais grande. Vou até tirar de aqui. Então, gente, é isso aí. E vou deixar só lá. Porque lá está mais grande. Ó, com letra mais grande. E tudo é cor. Aí está o que eu falei. A característica, a vantagem e a desvantagem. Tá certo? Então, agora ficou aqui a característica. E aqui só vantagem e desvantagem que a gente já falou. Então, vão para o outro estudo longitudinal, que é caso controle. É individual também, é observacional. Só que esse aqui não é prospectivo, não é para frente, é para trás. É retrospectivo. E como eu falei, parte de pessoa doente e vai para trás procurar o fator de risco, avaliar o fator de risco. Tá? A que foram expostos esse doente. E é por isso que a medida de associação, a medida de associação dele é o chance de aquele risco ter causado a doença essa que já está aí, né? Então, caso controle não tem muita coisa. Como que é? Você pode pegar um monte de história clínica para analisar se essa doença que está aqui, desse paciente, ou de todos esses indivíduos que você vai estudar, tem o mesmo fator de risco. E você vai estudar para trás agora na história clínica. Vai estudar para trás para ver se eles tiveram o mesmo fator de risco, se foram expostos à mesma coisa e por isso tem a mesma doença. Então, é mais econômico. Por quê? Porque você vai pegar já história clínica, informação em um banco de dados para fazer. É mais econômico, é mais rápido. Né? Já são, eu estou falando de fácil execução, estou falando já da vantagem do estudo caso controle. Né? A vantagem. Permite acompanhar vários fatores de risco, porque é fácil, em um banco de dados você fazer esse estudo aí. É útil para acompanhar doenças raras. Né? Certo? É útil para a prevalência. Tá? Enquanto aquele era útil para a incidência, o corte. Aqui sim é fácil de produzir, porque ali é só pegar documento, dados igualzinho e voltar a reproduzir o estudo. Aqui pode. Mas no corte é difícil. Então, essa é uma vantagem. Das vantagens, pessoal, aqui tem viés de seleção do caso controle. Aí tem viés de escolher com viés errado, né? E de medição também. Para medir as variáveis, depende a vezes de interrogatório que você vai fazer ao paciente, de memória do paciente. O paciente não lembra a mesma coisa. Na história clínica não escreveram a mesma coisa. Quem escreveu melhor para um que para outro. Então tem todos os vieses. Isso é o problema, né? De medição, de seleção.
tem dificuldade para formar grupo de controle aceitável, porque você tem que formar um grupo controle que não tenha nada e um grupo que seja compatível com o grupo que está doente para estudar para trás todos, né? Os expostos e os não expostos. Porque aqueles que não foram expostos têm a doença e aqueles que foram expostos sim têm. Então, é difícil formar esses grupos aí. Estuda só uma doença, mas pode medir, como se chama isso? Pode medir várias variáveis, né? Estuda só uma doença. Aí também é péssimo para fatores de risco raro. Claro, porque como o que tu vai procurar para trás é fatores de risco, se o fator de risco é raro, é muito difícil. Então, para fatores de risco raro, esse não dá. Esse dá para doenças raras. Para fatores de risco raro, melhor é o corte, que você tem um risco na mão e vai procurar a doença. Fonte de pesquisa são documentos, memórias, história clínica, memória do paciente, que tem o viés de memória. Se o paciente não lembra, não fala certo, aí já está com erro o estudo. Tá? E outra coisa, não escolhe indivíduos aleatoriamente. Não é bom, então, para diagnóstico. Não é bom se o diagnóstico não é preciso, porque ele não faz escolha aleatória. Ele escolhe, a escolha não é aleatória, é um banco de dados, você escolhe, não faz nenhuma aleatoriedade. Isso aí, para investigação, não é bom. Certo, pessoal? Então, essa é a característica de caso controle. Lembre que a medida de sucessão dele é o chance de haver acontecido, de ter acontecido. Então, agora bem, pessoal, os estudos transversais ou de prevalência, seccionais ou inquérito, lembre, é uma fotografia do momento daquela doença. Estima só prevalência, não estima incidência. É uma olhada só, tá? São individuados? Sim, é individuado. Tu pode ver características singulares da amostra, mas é uma fotografia, não acompanha, tá? E são seus motivos descritivos. Descreve distribuição e frequência. Olha, descritivo. Tá? Não avalia a hipótese, não é analítico. Ele não está interessado de verificar causalidade. É só criar perguntas, criar hipóteses. Né? E tem baixo poder de avaliação de causa e efeito. É claro, ele não avalia causa e efeito. Ele não avalia causa e efeito. Então, pessoal, isso aí são estudos transversais, inquéritos, seccionais, uma secção, é uma foto. A vantagem que é fácil, é claro, você vai ali fazer, pega um momento, pega a característica, distribuição, frequência, descreve todo o que está acontecendo e pronto, e cria perguntas. E que outro estudo vai verificar aquelas hipóteses. Por isso que é rápido, fácil e de baixo custo. Não precisa tanto recurso assim. Certo, pessoal? É boa, sim, geradora de hipótese, o que eu falei. E a medida de associação é o risco de prevalência. Porque o que ele estima é isso, é prevalência. Certo? Das vantagens, pessoal, ignora fatores do passado, porque não acompanha, é só bate na foto do lugar. Tá certo? Da situação. Não avalia elemento causal, a mesma coisa, não avalia, é uma foto. Ele não acompanha, não avalia nada, não quer saber causa e efeito. Apresenta o fenômeno de causalidade reversa, onde não é possível saber o que aconteceu primeiro, causa e efeito. É claro, pessoal, se você bate uma foto de uma situação, como você vai saber se foi primeiro o risco e depois a doença, ou a doença estava aí e o risco apareceu? Não tem como saber, é uma fotografia. Não tem como saber qual foi primeiro, o ovo ou a galinha. Não tem, porque ele não acompanhou, ele não sabe o que aconteceu primeiro. Tá? E não testa hipótese, pela mesma razão. Ele não sabe, não quer saber, ele só vai descrever, não quer saber se aquilo que ele viu na descrição é verdadeiro ou é falso, ou é motivo de coincidência. Certo, pessoal? Ou foi por coincidência. Não, esse é para outro estudo. Para ele, não. Ele é transversal, ele é descritivo, ele só quer ver prevalência, ele não é analítico. Certo, pessoal? Não quer saber casualidade e determina só risco de prevalência.
Só isso. Então, isso é inquérito, esse é transversal. Certo, pessoal? Então, vamos para os estudos ecológicos. Pessoal, o ecológico é semelhante ao transversal. Também são estudos transversais, semelhantes. Só que a medida de estudo representam características de grupos. Como eu falei, é agregado, não é individuado. Não é individual. Lembra que aqui, no inquérito, é individuado. São individuados. Transversal e individual. E isso vamos colocá-lo bem no início. Vamos botar aqui. Porque essa característica é a que a gente estudou no início, característica do estudo. Então, transversais individuado, como individuado, vírgula, de prevalências, não inquérito. Enquanto ao ecológico, a diferença é que aqui é agregado, populações. São estudos transversais, observacionais, descritivos, populacionais. Então, por isso, é populacional, é agregado. Agregados. Certo, pessoal? Então, são estudos. Legal. A unidade de análise da população não é indivíduo. Ele não diferencia entre doente e não doente, entre exposto e não exposto. Não. Ele vai a características gerais da população. Usa estadística? Também sim. Usa banco de dados também. Estima prevalência? Também tem uma prevalência, porque ele não acompanha. É transversal. O objetivo é descritivo. Eu falei, é descritivo, não analisa nada. Tá? Ele não tem também hipótese. E tá aquele erro que tem é a falácia ecológica. Atribui características da população a indivíduo. Porque como ele estuda indivíduo, ele estuda a população toda, ele tende a aquela característica que ele detectou na população, ele tende a colocar nos indivíduos. E está errado. Por quê? Porque uma população pode ter características, mas os indivíduos podem ou não ter a característica que é genérica para a população. Então, isso é como falar, Pelotas, por exemplo, Pelotas é um lugar de Covid, por exemplo, que está assim, índice não sei quanto por cento de Covid, todos estão com Covid. Mas quando tu vai a lo individual, lá dentro tem pessoas que não estão com Covid nada. Ou a causa do Covid em Pelota foi por tal coisa. Sim, a causa do Covid em Pelota foi por tal coisa, por tal exposição. Mas quando tu vai ao individual, tem pessoas que pegaram Covid fora em Pelotas. E outras foram aqui, outras foram por outro tipo de exposição. Então, ele faz geralidades. Ele pega a característica geral e tenta atribuir-la ao indivíduo da população, a todos. Mas todos não têm a mesma característica, ainda que a maioria possa ter. Então, isso é falácia ecológica. Vantagem, pessoal. Também é fácil de execução, baixo custo, é uma fotografia, né? Simplicidade analítica, claro, nem analisa nada, ele só não quer testar hipótese nem nada. Capacidade geral, hipótese sim. Os estudos descritivos são para isso. Para gerar, desculpa pessoal, gerar hipóteses que depois seriam, por outros estudos, seriam verificar se certas ou não certas. Verdadeiras ou não verdadeiras. Lembra aquilo de a hipótese nula? Bom, isso aí. Desvantagem, pessoal. Pessoal, a desvantagem é o contrário. Tem pouco poder analítico, pouco desenvolvimento da técnica de análise de dados, porque não analisa dados muito, é o que está descrevendo frequência de distribuição. Vulnerável à chamada falácia ecológica. Gera suspeita, mas não confirma. Gera hipóteses, mas não confirma. Então, isso é a desvantagem. E, pessoal, o outro estudo é o relato de caso. Lembra que a gente falou relato de caso? Que é a descrição de um único caso. Um único caso. Tá? E está a série de casos, que é a descrição de vários casos. Tá? Então, um grupo pequeno chama a atenção para alguns fatores que merecem depois um estudo mais grande. Relato de caso, pessoal,
Você está em sua UBS e hay um caso que chamou a atenção. Você vai fazer um relato de caso, de um único caso. Relata um caso, e porque você achou que aquele caso foi para tal coisa. E você faz uma descrição daquele caso, é um estudo assim, descritivo, frequência e distribuição daquele sintoma, não sei o quê. E você vai gerar uma hipótese, uma pergunta, que outro estudo, que terá que ser mais grande, com mais população, com mais amostra, com mais, e ser, vai determinar se esse relato é caso, o que você pensou que aconteceu com esse paciente, com esse caso, é certo ou não. Se a hipótese que você criou é certa ou não. E isso aí. Isso é relato de caso. Principal problema, a ausência de amostra, pessoal. É um grupo muito pequeno. Reduzida para você fazer inferências sobre a verdadeira relação entre a causa e o efeito que você achou. Você achou isso, mas não tem como saber, porque não tem amostra suficiente para você fazer um estudo sério e dar uma conclusão séria, válida. Então, isso é um relato de caso, um relato de um caso. Certo, pessoal? Agora vamos para os estudos, pessoal, intervencionistas, experimentais. Tá certo? Aí é fácil você detectar em um caso que colocaram se é estudos, se é um experimento ou não. São experimentos, um ensaio clínico, que são todos que são coisas que podem ser de intervenção, que o investigador manipula a coisa, tá? Agora, maior controle das variáveis pelo pesquisador pode ser, sim, experimentos humanos, pueden ser subidos en experimentos laboratoriales, ensayo clínico, randomizado e intervención comunitaria. Todo eso ahí son experimentos. ¿Tá? Experimentos laboratoriales. Los individuos son expuestos a una intervención por un periodo corto, minutos, horas o pocos días, y se limitan a o enfoque terapêutico preventivo. Esos son los experimentos laboratoriales. Y ensayos clínicos randomizados son usados comúnmente para testar o efeito de un medicamento o un programa de prevención nos indivíduos na população, tá certo? O pesquisador manipula o fator de exposição. São experimentais, intervencionistas, longitudinais, porque ainda que se são intervencionistas, também se acompanha. Também há um acompanhamento da investigação dos pacientes. Dá um remédio, dá uma coisa, um placebo, um remédio, dividem em grupo exposto e não exposto e acompanha. E vem depois o resultado, aquele que se curou, aquele não curou, de los expostos e não expostos, quem se curaram e quem não se curaram. Pessoal, ou quem ficou imunizado, quem não ficou imunizado, caso seja uma vacina. Prospectivo, sim, pessoal, porque ele vai para frente. Individuado também, porque você consegue determinar quem são expostos e não expostos e quem sofreu cura ou não cura, ou efeito adverso. Então, são intervencionistas, são longitudinais, prospectivos, individuados, tá? Avaliando tratamento. Os indivíduos podem ser alocados aleatoriamente nos grupos de expostos e no controle para diminuir os erros. Tá certo, pessoal? É assim, são randomizados. Isso aí, pessoal, de aleatoriamente colocar em exposto e no exposto, é o que se chama randomização. Então, se um estudo faz isso aleatoriamente, pega exposto e no exposto, los separa para os diferentes grupos, para o exposto e no exposto de forma aleatória, isso se chama randomizado. Pode ser cego, duplo cego ou triple cego, Vantagem, é boa relação causal. Claro, você está analisando e acompanhando aí, você sabe se a causa foi ou não foi. Testa a hipótese também, analisa se para dar resposta à hipótese. Permite controlar o erro também. Bom no aspecto teórico-prático também. São vantagens. Das vantagens dos experimentos é que são caros, demorados, existem problemas éticos, morais que têm que ser resolvidos. É ruim para doenças raras. Tá certo? É ruim para doenças. Agora, esses são os estudos
experimento, ensayo clínico, randomizado, laboratoriais em humanos. E intervenção comunitária diferente, é a mesma coisa, só que a intervenção é a nível de comunidade. Né? Não é indivíduo pelo indivíduo, não é um remédio indivíduo por indivíduo. É coisa a nível de comunidade. Comunidade. Eles vão analisar se na comunidade tal coisa que fizeram, exposto ou não exposto, tive efeito ou não tive efeito. Mas a nível de comunidade, não indivíduos. Certo, pessoal? Estudos experimentais. Isso aí, pessoal. Né? Hoje em dia se considera ensaio clínico randomizado duplo cego como um método padrão, avaliação das intervenções terapêuticas. En este método, que confere melhor evidência e eficácia de um determinado tratamento, sendo obrigatório ter este tipo de estudo como base para justificar a utilização de qualquer tratamento. É decir, para um tratamento ser validado, tem que ter esse tipo de ensaio clínico randomizado duplo cego. Esse é o padrão, é que está regulamentado, é que exigem para validar, é que a Anvisa e Butantan e tudo isso aí, eles exigem que os estudos tenham esse tipo de ensaio, randomizado duplo cego, para que seja confiável, para que os resultados sejam sérios. Certo, pessoal? Duplo cego aí não sabe, nem o paciente sabe se tomou remédio ou tomou placebo, por exemplo, nem também o pesquisador não sabe a quem lhe deu remédio, a quem não lhe deu remédio, a quem lhe deu placebo. É duplo cego. Por isso, para que não exista manipulação, não exista, vou chamar de um jeito, nenhum fraude, por conflito de interesse, nada. Duplo cego é o que se exige. É o padrão. Lembrem disso. Que podem perguntar essa pergunta. Qual é o tipo de ensaio clínico que você, ou que tipo de ensaio você faria para validar uma vacina, para uso da população, que tal, para ter uma eficácia pessoal, randomizado, duplo, cego, ensaio clínico. Vantagem nisso aí é evitar, pelo menos controlar erro sistemático a través del proceso de atribución aleatoria de intervención, comparabilidad en cuanto a pronóstico, insuperável nos aspectos teórico práctico para probar uma relação causal. São os melhores. É o melhor. Desvantagem, problemas sociais, legais, éticos, é coisa de lei, né? São complexos, caros, demorados, sim. Logo, pouco eficaz no estudo de doenças raras. Igual, para doenças raras, todo o que é complicado e demorado, pessoal, e caro, não é factível, né? Para doenças raras não é factível. Mas para seriedade aí sim, esse estudo duplo cego randomizado é o melhor e é o padronizado. Gravem, botem isso na cabeça. Já estamos chegando ao final, pessoal. Os estudos de revisão. Revisão, o nome fala, pessoal. São levantamento bibliográfico de trabalho científico, que pode ser revisão de uma narrativa, uma revisão sistemática ou a meta-análise. Lembre, a meta-análise é o que sempre sai. Mas todos os três são estudos de revisão. Narrativa, sistemática ou meta-análise. Tá certo? É um procedimento estadístico que combina resultados de cada estudo para obter uma estimativa global do efeito avaliado, possibilitando uma análise de fatores de heterogeneidade. Precisa de estudo com desenhos semelhantes, de efeitos comuns que respondam à mesma pergunta, aumentam poder estadístico, precisão e responde perguntas não propostas pelos estudos primários. Então, esses estudos aí, pessoal, a meta-análise, isso é o importante, que eles combinam vários estudos que tiveram a mesma objetivo, que tiveram os mesmos defeitos comuns, que são semelhantes, que estão respondendo a mesma pergunta, a mesma hipótese, para aumentar o poder estadístico,
E às vezes dão resposta a coisa que um só estudo não respondeu, mas outro da mesma classe sim respondeu. Então, essa é a vantagem. Tem capacidade de síntese de informação. Né? Análise de metodologia e resultado dos estudos de fácil execução, econômico e resultados rápidos. Ah, eu quero saber se é factível dar catopril. Pega um monte de estudos que falam de hipertensão, tratamento de hipertensão, lo estuda todo e tira uma conclusão com os resultados de todos esses estudos. É isso, meta-análise. Pegar um monte de estudos que tenham o mesmo objetivo, sejam semelhantes, ao mesmo o desfecho comum, e estuda todo, analisa todo e procura a conclusão com todos esses estudos. E entre mais estudos falem da mesma coisa, mais poder, mais força tu vai ter para aquela conduta, aquele resultado. Porque tem força estadística, poder estadístico. Se um monte de estudos deram certo, então aquilo é bom, né? E a desvantagem que é a possibilidade de divergência encontrada entre vários estudos. Aí você fica horrível. Se você pega um monte de estudo e tem divergência, aí você não sabe o que vai fazer, né? Se vai usar ou não vai usar. Controvérsia sobre um objetivo primário. Sintetiza ou sintetizar ou analisar, ou analítico. As divergências de síntese ou análise. Tem viés de publicação. A vezes os erros são da publicação, que publicaram errado. Ou tradução errada e coisas assim. E não existência de dados suficientes. Às vezes não tem tudo, não tem dado suficiente para tu saber de onde saiu aquilo. Tu só vê o resultado. Então, são vieses, né? Desvantagem, tá certo? Mas meta-análise é a melhor, né? Para dar um resultado com força estadística boa. Entre mais estudo tu pegue, para dar resultado aquele, mais força estadística tem aquele. Certo, pessoal? Então, pessoal, método de avaliação da diversidade. Pronto, pessoal, já estamos. Isso é o último, né? É uma medida, né? A inconsistência, tá certo? Mide quanto diferente, o quanto de diferente tem os resultados desses estudos, por exemplo, que a gente estava falando de meta-análise, devido à heterogeneidade. E se dá em porcentagem, né? E ao quadrado, menos 25%, pouca diversidade. É uma meta-análise bom, porque se tem pouca diversidade, menos 25%, significa que todos coincidiram, mais de 75% coincidiram em a mesma coisa. Tem força estadística boa esse estudo. Já se a inconsistência está entre 25 e 50, já é intermédia, aí está floxa a coisa, né? E se tem mais de 5%, é questionável, porque se tem mais de 5% dos estudos falaram coisa diferente, pessoal, isso aí não está certo. Para que seja bom, tem que ter menos de 25% de inconsistência, certo, pessoal? Olhem isso aí, que prova, bota um estudo de meta-análise para você tratar uma coisa e falam, a inconsistência foi de 75, mais de 75%. E vai perguntar, você vai dar ou não? E por quê? Justifique. Não dou, porque não tem força estadística, é questionável esse resultado, houve muita divergência. Ah, mais de 5%. Aí sim dou, porque não houve pouca divergência, então tem força estadística alta. Entre 25 e 50, é intermédia, posso dar ou posso não dar. Aí vou depender se tem uma alternativa melhores. Certo, pessoal? A inconsistência é isso aí. Então, aqui está meta-análise. Né? O gráfico, como se saem os estudos em gráfico de meta-análise. Olha aqui. Cada quadrinho é um estudo. Aqui estão os estudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudos. Tá? Olha aqui. Combinação 95% de índice de confiança. Sim, a inconsistência aí foi pouquinho. E olha aqui o resultado. Risco relativo. Lembre, risco relativo. ¿Qué es lo que es relativo? Lembre que es la medida de asociación de los casos de corte. E que também tem uma coisa que tenho que falar para vocês, que isso vai ser, quando estamos estudando independente, as medidas de associação, né? Índice de confiança e essas coisas aí.
Então, olha aqui. Aí tu vai ter que analisar o numercinho, ó, o quadro grande, né? Índice de confiança, olha aqui. Entre 50, 0,56 e 0,89. É bom esse aqui. Esse quadrinho primeiro. Índice de confiança de 0,82 entre 30 e 98. Passa por aí e está no mesmo lado. Também é bom. Estudio 3. Índice de confiança de 26 y intervalo entre. Ese aquí está ruim, ó. Ruim. Esse aqui é ruim. Porque o intervalo sai, superou a 1, ¿eh? Está de 0,06 0,06 a 1,11. Saiu do intervalo. Aí, pessoal, esse é ruim aqui, ó. Esse aqui não é ruim. Esse aqui, 0,70 entre 0,62 e 0, tá bom esse aqui. Esse aqui, 0,37 entre 0,5 e 2. Ah, esse é pior ainda. Esse aqui é pior ainda porque saiu do rango de confiança. Esse aqui, ó. O 6, índice de confiança de 0,82 entre 0 e 1 também. Esse aqui foi ruim também. E um todo unido está um índice de confiança entre 0,70, entre 0,60 e 0,81. Tá bom. Então, al final teve um índice de confiança bom, mas houve quando estudo aqui estavam floxos, né? Estavam floxos. Então, isso aqui, índice de confiança, pessoal, eu vou explicar em outro vídeo, porque aqui só é para identificar tipo de estudo, vantagem e desvantagem e saber de um caso clínico que tipo de estudo foi aplicado, e vantagem e desvantagem, e saber caracterizar aquele tipo de estudo e saber qual é a medida de associação. Lembre, três principais medidas de associação: caso controle é com a medida de associação de chance, corte, risco relativo, e os estudos de transversais é a razão de prevalência, certo? Nível de evidência, pessoal. Lembra que tem nível de evidência aqui, ó. Nível A são aqueles que a revisão sistemática, homogeneidade do ensaio clínico controlado e randomizado, ensaios clínicos controlados e randomizados com índice de confiança estreito, sim, que são muito bons. Resultado terapêutico de tipo tudo ou nada. Esse é o nível de evidência bom. Já o B, revisão sistemática com homogeneidade, tá bom? De cortes, também tá bom. Estudo de corte. Estudo de revisão sistemática tem 2A, tá bom? De corte. 2B, de estudo de corte. 2C, estudo ecológico. 2C está por longe. 3A, revisão sistemática. Mas está com homogeneidade de caso controle. 3B, estudo de caso controle. Está bem abaixo. 4, relato de caso. E D, 5, opinião de provista de avaliação crítica. Isso não serve para nada, pessoal. Então, quais são os melhores? Olha aqui acima. 1A, revisão sistemática com homogeneidade, de ensaios clínicos controlados, randomizados. Por isso que 1A, lembra que randomizado dá muita credibilidade. O ensaio clínico randomizado é o padrão. Então, o melhor aqui é 1A. Ensaio clínico controlado, randomizado, com índice de confiança estreito também, 1B, são os melhores. E 1C já são resultados terapêuticos de tipo todo ou nada. Esse aí tá mais ou menos. Mas o 1A e o 1B são muito bons. De recomendação B, está revisão sistemática, que sejam homogêneos, de cortes, 2A. Estudo de corte, 2B. Ecológico, já 2C, já pessoal, não gostei. Melhor é 2B, de corte, e 1A e 1B que são randomizados. Esse de corte aqui, caso controle,
mais 3B. Está um pouco longe já também. E a pirâmide, pessoal, olha aqui a pirâmide, né? Nível de evidência dos estudos epidemiológicos. Regressão sistemática, está acima da pirâmide. Ensaio clínico também está lá acima. E corte. Esses três, pessoal, são os melhores. É o que a gente falou aqui. Revisão sistemática 1A. Olha aqui. Estão acima da pirâmide. Depois, qual vem? O ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado. Com índice de confiança estreito. São os segundos melhores. E o corte também são bons. Estão a nível de evidência 2B. Corte. Tá? E já a partir de caso controle está em 3B. Já daí para baixo, pessoal, daí para baixo não tem muita confiabilidade. Olha aqui. Daí para baixo então, isso está aqui. Caso controle porque está lá embaixo, mas sempre o melhor é esse aqui é o que determina a pirâmide essa aqui. O ordem de nível de evidência. Então, se sai em prova, vocês sabem, a revisão sistemática, que são ensaio clínico que são homogêneos, caso com controle randomizado, é 1A. Evidência 1A, essa é alta evidência. Ensaio clínico randomizado também tem alta evidência, 1B. E corte é 2B. Então está 1A, 1B e 2B. Corte. Caso controle, que é já no último, se vou escolher algum, é 3B. Então, pessoal, 1A, 1B, 2B e 3B. Gravem isso aí que sai prova, tu categorizar. Revisão sistemática é 1A. Depois vem ensaio clínico e depois estudo de corte. Esses três são os melhores. Revisão sistemática, ensaio clínico e corte. Pronto. Em última instância, caso controle. 1A, 1B, 2B, 3B. É 1AB e 2B, 3B. Isso aí, até aí. O outro para baixo, nem escolha. O primeiro da pirâmide é o que sempre sai. Para que você compare aí qual é o melhor, né? Lembra, revisão sistemática é primeiro, depois vem o ensaio clínico segundo e terceiro estudo de corte. Pronto. Caso controle é o quarto. Então, pessoal, desse jeito, com isso aqui que eu vou colocar na cara de vocês agora, vou terminar essa aí. Foi cumprido porque fui devagarinho explicando cada coisa, quanto para vocês entenderem, quanto para mim também ficar pendurado na minha cabeça essas informações, porque sai em prova. Agora, pessoal, eu queria responder um caso clínico que perguntou sobre isso aí, mas se eu passo aqui a página para lá, o vídeo se vai cortar. A ver, o vídeo se corta, uma pena, O vídeo se corta quando eu passo a página, então eu não posso botar agora o caso clínico para responder. Não sei se posso ler, a ver se posso ler. Tá pequenina a letra também, não me deixa ler. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou, pessoal. Ficou. Ficou bem legal. Então, pessoal, olha aí. Caso clínico. Para terminar, isso de estudo epidemiológico. Olha aí. Você é monitor de epidemiologia dos acadêmicos de medicina de uma renomada universidade do país. Em uma das atividades, você se dispõe a sanar as dúvidas a respeito de um famoso estudo sobre infecção de Zika vírus e microcefalia. Vamos analisar. Nesse estudo, foi comparado um grupo de recém-nascido, com microcefalia, com um grupo de recém-nascido sem microcefalia. Pessoal, já de cara, doentes e não doentes. Com microcefalia e sem microcefalia. Já separamos em doente e não doente. Olha que está falando esse tipo de estudo aí. Avaliando se suas mães tiveram infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Então, pessoal, partir de a doença
um grupo com doença e um grupo de mostra, controle, sem doença, para ir para trás na história, ver se durante a gravidez da mãe, a mãe teve Zika vírus. Então, que estudo é o que você parte da doença e vai para trás a procurar o risco? Que tipo de estudo é esse aí? Gente, falem aí embaixo, comentem aí. Que tipo de estudo que a gente estudou hoje é que a gente parte da doença, inclusive separamos doente, não doente, e vamos ir para trás no histórico dele, em um banco de dados, vamos pegar história clínica, vamos entrevistar a alguém, a mãe, a ver se lembra, se tem memória e lembra o que aconteceu na gravidez, e vamos revisar, vamos analisar para trás o fator de risco, para ver a associação entre o fator de risco, que seria Zika vírus nas mães, e o desfecho desses pacientes. Então, para analisar tu parte da doença. Então, isso, que tipo de estudo é? E como tu vai analisar para trás, tu vai acompanhar no tempo, para trás. Tu vai para trás no tempo. Então, como é estudo, vamos ir caracterizando. É um estudo é longitudinal, é retrospectivo, é analítico, porque está analisando causalidade. Que estudo é esse, pessoal? Que estudo é? E é individuado, não é agregado de população, é de indivíduo. Eu consigo diferenciar doente e não doente. Então, pessoal, esse não tem outro nome que o caso controle. É caso controle. É um estudo histórico para trás de casos de microcefalia. Então, o que fala aqui? Cite o modelo de estudo epidemiológico organizado e explique sua característica definitora. Isso que a gente falou. A gente falou. É um caso controle, é um estudo individuado. Vamos classificar. Dependendo da classificação de lo que vai analisar, individuado ou agregado. Individuado. Dependendo do tempo, é retrospectivo ou prospectivo. É retrospectivo. É analítico ou descritivo? É analítico. Pessoal? Então, é um estudo caso controle. Vamos ver o que mais fala aqui. Duas vantagens. Pessoal, caso controle, lembre que é bom para quê? Para quê? Para doenças raras. É bom para doenças raras. É mais econômico. É barato. É de fácil reprodução. Essas são vantagens. Você consigue analisar esse que é bom para doenças raras e é ruim para fatores de risco raros, certo? Então, essas farão duas vantagens. Eu falei mais de duas, tá certo? Então, falei também que é fácil de reprodução. Então, falei mais do que pediram aí. Vamos ver o que mais aqui. Pessoal, medida de associação. O que eu falei. A medida de associação de caso controle, qual é? Eu falei que tem três principais que você tem que aprender. Corte, risco relativo, estudo transversal. Qual é? Risco de prevalência. E caso controle, qual é que é? Odds ratio, pessoal. Odds ratio, que é chance. Chance de acontecer o fenômeno que. Então, esse é o tipo de medida de associação que usa o caso controle. Então, vamos aqui, pessoal. Vamos aqui agora. Oferecer próxima tarefa. Tá, vamos ver o checklist. Indicou corretamente caso controle. Aí está. Citou que é um estudo individual, longitudinal, observacional e retrospectivo. Aí está, pessoal. Explicou que o estudo parte do desfecho, parte da doença, para procurar o fator de risco, para a exposição. Compara a frequência de exposição entre os que têm e os que não têm a doença. Isso aí. É observacional. Citou uma das vantagens. É rápido, barato.
Cuando comparado con corte, permite variación de más de un factor de risco. También eso. Permite variar varios factores de risco al mismo tiempo. Simultaneamente. Capaz de estimar el risco de desenvolver o desfecho, o chance. Bom para doenças raras. Falei que é bom para doenças raras. E com longo período de desenvolvimento. Doenças que são raras e longo período. Para isso que ele é bom. Certo, pessoal? O que mais? Citou mais de uma vantagem de acima. Citou mais de uma vantagem inadequada para a exposição ou fatores de risco raros. Para a exposição ou fatores de risco raros. Que é inadequado para sí, para fatores de risco raros, sim. Dificuldade em formar grupos de controle. São desvantagens. Vulnerável de viene de memória. Claro, se não lembra as coisas ou foi mal escrito no banco de dados. Incapaz para definir risco de desfecho. Isso. Citou mais de uma desvantagem acima. Mas ela não pediu desvantagem. Deixa eu olhar. Medidas são vantagens desse tipo. Escreva duas vantagens e duas desvantagens. Se pediu. Eu não li essa parte aí. Tá. Então, citou mais uma vantagem acima. Citou odds ratio. Aí falei. Razão ou chance. Explicou que medida de associação que estima o risco ou não que é capaz de definir. É isso aí. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, como estão vendo, como é que sai? Botam um caso clínico, inventam uma historieta aí e perguntam isso. Tipo estudo, vantagem, desvantagem, medida de associação. Então, pessoal, fica ligado. Então, gente, se gostaram desse aí, 1h e 50 minutos, quase 2 horas, falando de tipo de estudo epidemiológico, mas valia a pena. Pessoal, para mim, valeu a pena. Pendurei aqui na cabeça as informações que eu preciso para resolver esse tipo de estação, tá certo? Espero que para você também seja muito útil. Espero que você tenha gostado. E, gente, aí você vê na outra parte dessa chatice. Vamos agora falar tudo que tem a ver com medida de associação e a fórmula, se aquilo também, que é chato. Mas temos que estudar. Pessoal, se gostaram, deem gostei, compartilhem com colegas. E a gente se vê daqui a pouco. Eu sou o Dr. Abel, aquele que estuda junto com você, que faz resumo e compartilha com você, que economiza o tempo de você. Então, gente, a gente se vê daqui a pouco. Tchau, estou adorando.